Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Alô, Olá! tudo bem? Tudo bem, você, amiga? Tudo bom. Mais um programa, mais um assunto do coração, né? Acho que esse assunto aquece o coração, que a gente vai conversar hoje. E a gente já tem conversado, né? Um assunto que tem anunciado nas nossas conversas antes, né? Do Ladeira. Sim, algo que toca nós duas também. E eu tava conversando agora com a minha mãe, assim, como é difícil, né? Passar essa ideia de que muito que modifica na história é o modo como você vê em si o feminino, né? De uma imagem, né? Aquela imagem que antes eu me via no centro como a figura masculina frente à multidão, né? E que O hoje eu me quarto vejo estado chama viver também. isso, e que hoje eu me vejo mais no lugar da mulher. Então, carregando uma geração e mudando um pouco o percurso, assim, né? O quanto que tem essa... E Muito admitir forte. e me deparar com essa... Tipo, não, eu me vi ali mesmo, assumir, né? Assumir que eu centralizava mesmo o homem até na minha vida, na maneira de olhar uma obra de arte, né? Todo o caminho, né, de desconstrução, como a Katiuska também falou, né? O caminho de desconstrução, e daí eu voltar a olhar aquele trabalho e me ver em outro lugar, assim, o quanto que é trabalhoso se ver em outro lugar mesmo, né? É o quarto estado. Descobrir essa transformação também interna, né? Além de movimentos maiores, sei lá, maiores não, externos, né? Que são urgentes. Forte te ouvir, Sim, Ju, falando sobre esse quadro. sim, e assim, e não é tão fácil você ser clara para comunicar, porque parece assim, não, muito, muito básico isso, né? Até teve uma conhecida que respondeu, mas eu acho que ela não está separada da multidão, ela está junto, está caminhando junto, só está um pouquinho de lado, mas para mim esse pouquinho de lado é um desvio, né? Esse pouquinho de lado já é uma outra perspectiva, é um outro formato de passo, ele já é, numa obra de arte, para mim já é um abismo de diferença. Exatamente. É um grande. Para fazer esse pequeno desvio é um grande movimento, né? Isso. Incrível. E acho que é um pouco vem desse lugar, para mim, né, quando a gente começou a conversar sobre essa entrevista de hoje, é esse que toque, né, que pequeno desvio feminino que tem na história da dança, nos atos hoje, nas ações, né, de dança, nas bailarinas, nas pesquisadoras, nas artistas. Qual é o toque feminino dessa geração, né? Que desvio que está vindo para o futuro aí? Eu fico inquieta e acho que nessas nossas conversas eu tenho trazido um pouco isso, essa inquietação também dos lugares de protagonismo, né? Então, seja na sala de aula, seja numa estrutura de grupo, como que quando é uma mulher que possa ocupar um cargo de liderança ou de protagonismo, essa hierarquia já se dissolve, já vai nesse encontro com a horizontalidade que a gente também tem trazido, né? E como
eu tenho me interessado por estar ultimamente em lugares onde tem mulheres, né, que estão liderando ou convidando para que o espaço, para que a estrutura aconteça, por sentir que abre uma outra estrutura, que não necessariamente essa estrutura de comando mesmo, né? Uhum. E aí que eu acho que essa que vem das nossas perguntas, né? Essa é um paralelo, né? É um Uhum. paralelo dialogando com esse formato institucional, formato de mercado, formato de consumo, de produto, né? É um outro formato, de uma outra natureza, é paralelo mesmo. Paralelo mesmo. E era isso que eu estava tentando conversar com a minha mãe. Hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar disso dela. Então, mas o que é isso? É capital? Mas o que é? Não estou entendendo. É o acadêmico? É o científico? E eu também tentando ser mais clara, assim, né? Porque é isso, é de uma natureza tão intuitiva, até Uhum. a nossa pergunta é de uma natureza tão intuitiva que a gente também esbarra, né? Porque para falar disso, dialogando com nesse aspecto comparativo, o que é e o que não é, como que os formatos se dão, né, dentro da história da dança, das técnicas, dos métodos, das práticas, qual que é a diferença que a gente vê de, né, artistas homens e artistas mulheres com os formatos que se deram. Quando a gente tenta entrar nesse discurso e falar disso, a gente já esbarra naquilo que não é intuitivo, já esbarra na conceituação, né? Que aí parece que entra num binarismo, né? Que vai entrando numa territorialização de novo, e não é, né? Exato, Por isso eu acho incrível você começar trazendo esse quadro, né? Porque como você disse, eu me via muito mais no lugar do homem, agora me vejo na mulher. Eu acho que é para além também dessas divisões da gente pensar homem e mulher como lugares fixos e determinados, mas pensar o quanto a gente também transita, né? Uhum. Entre esses lugares. E como tem muito inscrito, acho que é algo da modernidade até. Eu tenho lido muito sobre os períodos coloniais e como esse momento da colonização funda uma ideia de capitalismo, uma ideia de sociedade, uma ideia de mercadoria, aonde essas categorizações e territorializações são muito fixas e que talvez isso tenha a ver com um modo mais masculino de fazer as coisas, né? E quando a gente Uhum. chama pelo feminino, é chamando um outro modo. E o quadro que você trouxe para mim é a síntese de tudo que a gente quer falar. Exato, porque é muito simples, né? Simplificar, falar a partir desse binarismo e não é mesmo a partir daí, né? Que é a conversa que a gente pensa, né, em conversar. É. Vamos falar um pouquinho das nossas convidadas. Hoje a gente tem duas convidadas. Primeira vez, né? Desafio. Muito chique. Então, eu conheço, vou falar primeiro da Bruna Spoladori. Eu a conheci quando eu comecei a fazer, quando eu fui para Curitiba e comecei a fazer escola, ela também fazia escola do Guaíra. Mas sempre assim, já muito inserida em outras produções. Ela trabalhava com circo, teatro, sempre muito inserida assim, em outras performances, outras coisas. Chegou um momento que eu. E sempre uma admiração, eu sempre tive uma admiração muito, muito grande pelo trabalho, pelas abordagens, assim, né? Sempre muito curiosa, muito inserida, muito articulada. E a Cacá, eu também conheci na FAP, não lembro mais ou menos qual que era a turma, assim, mas eu lembro que ela fazia a federal, lembro dessa... Sabe quando tem uma pessoa que se destaca, assim, não pela técnica, não... Por alguma coisa
a mais, assim, uma curiosidade a mais no corpo, que aquilo não bastava, só a criação ali não bastava, né? Que massa. A Carol eu conheço menos, a Bruna eu conheci quando ela chegou aqui em São Paulo, a gente fez uma seleção para um trabalho, e aí ela já tinha passado pelo 100, né? O 100 que é uma referência, acho que para todas nós. E depois eu tenho acompanhado assim meio à distância o que a Bruna tem feito, mas sinto várias conexões. A maneira como ela aborda, né, esse lugar de artista professora, de professora artista, o interesse dela pelo yoga, tem uma forma dela se colocar em redes sociais que eu também acho bem interessante, bem próxima das pessoas, né, ali bem Uhum, acessível. E aí, então eu tô bem verdade. empolgada para essa conversa a quatro vozes hoje. Mas é lindo esse reencontro, porque a Cacá, né, foi uma manifestação dela, assim, né? Ai, tô curtindo muito ouvir, que ela ficou muito feliz de ter o Ladeira Abaixo, de ter alguém fazendo um podcast sobre dança. E foi a partir do movimento dela que eu falei, então bora, vamos falar junto, né? Então, acho isso, assim, é um movimento que eu quero para minha vida, assim, sabe? Esse diálogo, esse, tipo, não vou... Por que não falar, né? Por que não convidar? Por que não dar o primeiro passo para sair desse Maravilhoso. lugar de competitividade ou inibição de algum movimento que possa só abrir, né? Com mais comunicação e Uhum. mais diálogo. Ou Maravilha. não fazer esforço de paralisar, né, a comunicação. É, e compartilhar os lugares onde cada um tá, né? Sem ficar cada um Uhum. só no seu lugar. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Parou. Aí, Bruna! Oi, Paula. Oi, Bru! Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada. Obrigada pelo convite aí de vocês duas. Pra gente é uma Gente, é muito estreia, feliz. um quarteto hoje na conversa. Tudo bem, Ju? Não te dei oi também? Tudo, Bru, que bom, tudo bem. E você? Oi, Cacá. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Bem-vinda. É um desafio pra gente hoje, um quarteto. Uhum. Vamos tentar, assim... eu vou tentar porque eu fico tão feliz e tão empolgada. Vou tentar ser bem calma, pra gente escutar todo mundo. Eu queria... Ah, Paula, desculpa, mas eu quero fazer a brincadeira. Eu Pode quero saber fazer. quem vocês são na ladeira, Ah, para vocês se apresentarem. nossa. Se a Pode Cacá... ser a Bruna primeiro. Não, eu ia até falar, se a Cacá quiser começar, porque... Posso Não, começar? tudo bem? Posso começar sem Então problema. vai. Puxa, acho que esse momento assim louco que a gente tá, né, de pandemia, a gente tá se atualizando, né, se revisitando, tentando entender quem somos nesse movimento. Mas eu atualmente eu me sinto, acho que em primeiro lugar, uma mãe. Eu Oh, tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. Hoje a Flora está fazendo 1 ano e 2 meses. E uma artista do corpo. Acho que eu demorei muito tempo para falar isso assim desse jeito. uhum. A gente faz tanta coisa, né? Não sei, nesse universo da dança, tanta formação, tanta coisa que às vezes quando eu vou preencher um formulário eu nunca sei o que escrever, sabe? Totalmente, assim. Mas acho que é isso, acho que eu sou uma artista da dança, é isso que eu posso dizer, que amo a prática, amo a teoria, amo essa conversa de uma coisa que puxa a outra, né, da prática e teoria, amo ser aluna e amo ser professora. Apesar da grande dificuldade atual de estar num processo de criação, eu tenho tido muito desejo de criar. Acho que sou eu essa agora, ladeira abaixo.
Ai, foi bom te ouvir, Cacá, porque eu tô aqui, gente, tentando me reconhecer. Ai, eu acho que eu diria que quem que eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa que tô rolando ladeira abaixo, tentando se encontrar. E nesse tentando me encontrar, eu atualmente, né, nesse dia, hoje é dia 28 de novembro, né? Sim. Nesse dia 28 de novembro, eu me encontrei com essa pesquisa toda do pensamento decolonial. Não vou dizer que eu sou uma pesquisadora disso, mas é um caminho que tem me interessado muito para pensar assim, a dança, o corpo, o mundo. E aí eu tô indo nessa ladeira com esses autores, assim, tentando me encontrar com eles. E muito no movimento de aprendizado sempre. E acho que é isso, assim. Incrível. Me encontro contigo nessa ladeira decolonial. Mulher branca, ladeira abaixo. Né? Exato. Acho que a gente, para abrir a conversa, podia ouvir vocês falando um pouquinho sobre as técnicas somáticas com as quais vocês trabalham, né? Mas acho que é isso, né? A gente podia começar falando das técnicas com as quais vocês trabalham. A Cacá com a técnica de Klein, a Bruna com o BMM. E depois a gente vai cavando uns buracos aí, né, Ju? Tô vendo. Deixa eu pegar a pá aqui. Maravilha. Eu posso falar um pouquinho sobre Klein. Eu na verdade, comecei faz 3 anos que eu tô me dedicando assim a esse trabalho e tô bem conectada assim com ele agora porque eu tô na formação de professores, né? E bom, só acho que é legal introduzir um pouco, né, para quem nunca ouviu falar. No Brasil é muito pouco conhecida, mas a Klein Technique ela já vem sendo desenvolvida há quase 50 anos pela Susan Klein, que é a criadora, né? Ela é diretora e fundadora da escola, que chama Susan Klein School of Movement and Dance. E eu acho que a primeira coisa assim que eu posso falar sobre Klein é que é uma técnica que vem da dança. Então, ela é um modo de pensar, né? O corpo, o movimento, a eficiência do movimento, do corpo no espaço, a partir de alguém que pensa e pratica dança, né? A Susan foi bailarina de dança moderna. E a missão, assim, desse trabalho é ensinar os corpos, sejam eles bailarinos, corpos de bailarinos ou não, a se conectarem ao chão para mover com mais eficiência e para mover de modo mais integrado, né? E eu acho que a segunda coisa que eu queria mencionar é que a Klein Technique é uma técnica muito profunda, assim, porque ela trabalha a partir do nosso tecido mais profundo, que é o osso, né? Trabalha a partir dos nossos ossos, que são esse tecido profundo e duro, né? Que dá estrutura. E é a partir desse trabalho lá de dentro para fora, assim, a gente trabalha para levar a pelve, botar a pelve, né, a nossa bacia sobre as pernas. Esse é acho que o princípio fundamental, assim, colocar a pelve sobre as pernas para a gente se alinhar, se conectar com o chão, aterrar, né, o famoso grounding, né? E é isso, né? Só descendo que a gente sobe, né? Então, então a gente tem que descer a ladeira para verticalizar. Ai, Ótimo. sim.
nesse momento político, não sei se eu poderia falar isso aqui, mas que a gente está passando, né, gente? É bom pensar nisso mesmo, né? Porque senão fica difícil. Vontade, Bruna. Vontade, aqui você tem espaço, pode falar. Mas fiquei pensando, né, nisso que a Cacá falou, nesse contexto político, né, que a gente precisou descer para verticalizar. Eu espero que a gente consiga, Cacá. A gente vem descendo tanto, eu espero que em algum momento a gente consiga de volta se reerguer. Eu acho que a gente tem que treinar o nosso grounding pra gente não cair, a gente se aterrar e confiar nisso. Outro dia eu vi um vídeo do Gilberto Gil, até era um vídeo, acho que antigo, que ele falava sobre isso, assim, que na história a gente sempre dá vários passos para trás, né? Antes de dar um bom passo para frente. Então, acho que é isso, né? Sim. Mas então, vamos lá, vou pegar a vez aqui agora, então, falar um pouquinho do BMM, né? Então, é o Body Mind Movement, né? O corpo, mente, movimento. Ele foi criado, né? Não sei se, enfim, se é importante colocar datas ou não, mas enfim, ele foi criado em 2006, né? Pelo Mark Taylor. E, na verdade, o que aconteceu foi que o Mark, ele era diretor de um dos centros do Body Mind Centering, que foi criado pela Bonnie, né? Pela Bonnie Cohen. E aí o que aconteceu foi que eles começaram a ter algumas divergências, assim, em termos de metodologia mesmo, né? E aí o Mark resolveu fundar a própria escola dele, até para ele poder ter um pouco mais de autonomia, assim, também, né? E, enfim, também é uma abordagem somática, como toda abordagem somática entende o corpo com essa visão mais integral, né? Então, que é corpo, mente, emoção, espírito, tudo integrado, né? E a gente vai desse sutil para o denso, do denso para o sutil, né? Nesses caminhos todos, assim. E aí tem esses vários estudos dos tecidos, né? Que acho que aí é um pouco diferente da técnica da Klein, porque estuda os ossos, mas também estuda, né, os fluidos, os órgãos, então essas diferentes camadas e tecidos do corpo, assim, né? E a partir disso, o que emerge enquanto conteúdo emocional, mental, biográfico, né? Enfim, acho que é um pouco isso, assim. Ontem mesmo eu ouvi uma aula, tô fazendo umas aulas com o Fábio Tavares, e ele falou dos ossos, né? Eu tô pensando, eu cavando buraco, achando fósseis, e ele falou assim... Ele falou assim que os ossos são a única... os ossos é o sistema que está a nossa identidade, né? A nossa parte mais íntegra, né? A parte mais... Quando a gente morre, vão-se mais rápido todos os outros sistemas, todos os outros tecidos, e os ossos duram muito mais tempo, né? Muito tempo. E essa imagem... e essa imagem eu cavando agora e achando muitas identidades. E acessar isso, a integridade, né? Mas o quanto que é lindo também pensar nos tempos, né? Nos tempos, nos tecidos, em todas essas abordagens, quanto é tão poético e tão rico. Cada método desse, cada abordagem tem a sua riqueza, assim, né? Sim. Sim, e direções, né? Porque eu fiquei pensando agora, ouvindo a Bruna falar, e você que a Susan dá muita ênfase, né, para os ossos, mas como uma direção, né? A gente trabalha a partir deles, a gente chega na pele, mas é uma direção, né? É um modo de conduzir o trabalho, assim. Porque quando a gente alinha essa arquitetura óssea, né, a gente entra em contato com a musculatura que é mais intimamente conectada com os ossos. Então, também, consequentemente, é a mais intimamente relacionada ao movimento, né? Que é a musculatura que dá suporte postural, né? A mais profunda. O psoas, né? Os isquiosurais, os rotadores do quadril e o assoalho pélvico, eles
estão tão lá dentro, né? É tão difícil a gente acessar. Então, fiquei pensando nessa coisa da direção, né? Do mesmo jeito que a eutonia, até onde eu me lembro, começa pela pele, né? Opera em outra direção. Não é que não fala das mesmas coisas, né? Mas são caminhos, né, diferentes, assim. Sim. E vocês acham que ser uma técnica criada por mulheres diferencia de alguma forma de outras? Olha, essa é uma pergunta muito interessante que eu nunca refleti, assim, devidamente sobre ela, sabe? A minha hipótese é que sim. que deve diferenciar em muitos aspectos. Eu acho que eu precisaria estudar mais até para poder falar sobre isso com mais domínio. Não sei se tem alguém pesquisando isso, assim, mas eu me arriscaria a dizer que na dimensão do cuidado isso pode estar muito conectado, né? O feminino e o cuidado, acho que eles estão muito atrelados. E são esses trabalhos, né, pelo menos a Klein Technique, é um trabalho de muito respeito e cuidado, né, pelo próprio corpo, pelo corpo do outro, assim. Isso é o que me vem agora. Nossa, eu acho uma pergunta extremamente complexa, assim, né? Como a Cacá já comentou, assim, né? E claro que vocês sabem disso também, né? Quando vocês se propõem ela, né? Eu fico pensando que, assim, eu comecei no BMC, depois eu fui pro BMM, né? E o BMM, na verdade, foi criado pelo Mark Taylor, né? Que é um homem. E aí, mas daí por isso que eu até comentei do pensamento decolonial, né? Que como eu falei, assim, eu não vou... Eu vou falar um pouquinho, mas eu sei que eu não tenho total propriedade para falar disso ainda, assim, né? Mas vou me arriscar aqui um pouquinho com vocês. Quando a gente começa a pensar um pouco nessas categorias de gênero, né? E eu comecei a ler agora esse livro, A Invenção das Mulheres, que é dessa autora nigeriana, que é a Oyeronke Oyewumi. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas enfim. E ela vai falar que o pensamento eurocêntrico, né, que depois se espalhou pelo mundo a partir de toda a colonização, enfim, desse processo colonial, né, ele seguiu essa lógica, que é até legal o jeito que ela escreve, porque ela escreve que é uma biológica. Então, é uma lógica da biologia, né? Então, que pessoas que nascem com vagina são mulheres, pessoas que nascem com pênis são homens, né? E a partir disso a gente constrói essa ideia de gênero, e gênero enquanto esse papel social que a gente desenvolve politicamente nas sociedades, assim, né? E até isso, né, de tipo, ouvindo a Cacá falar, né, sim, total, somos nós mulheres que ficamos responsáveis pelo cuidado, né? Mas somos nós mulheres, porque de alguma forma a gente construiu uma sociedade a partir disso, porque poderia não ser também, né? Os cavalos marinhos estão aí parindo, né, as suas crias e organizando o mundo de outras formas, assim, né? E outros povos também continuam fazendo isso, né? E inclusive conceituando gênero de outras formas, né? E hoje a gente também, né, está fazendo isso, né? De mulheres trans, de pessoas com gênero fluido, né? Então, eu sinto que pode ter uma diferença, mas que é uma diferença completamente construída socialmente, assim, né? E que não precisaria ser dessa forma, assim, sabe? Eu fico pensando um pouco nisso, assim, do tipo, sim, nós ficamos responsáveis pelo cuidado, e isso também tem várias consequências, né? Por exemplo, eu estava lendo sobre essa economia do cuidado, né? Porque daí todos os trabalhos que têm a ver com cuidado, eles não são remunerados, né? De maneira... Que palavra que eu poderia usar, gente? Se vocês puderem me ajudar, mas assim... Eles nem são remunerados A capitalização. muitas vezes, né? Acho que a Ju fala isso, né? Da capitalização, né? Do conhecimento. Não tem equidade, né, no valor Perfeito, social de cada produto que faz, né? Não é isso. formalizado, né?
É, E eu acho que isso acontece com a dança de maneira geral também, né? De muita coisa a gente vai fazer e a gente tem dificuldade de cobrar, ou às vezes, Uhum. né, como que é, por exemplo, uma performance, né? Se você não tem um projeto estruturado e não tem um fomento, a dança também sofre um pouco dessa relação formal com dinheiro, né? Uhum. Uhum. sim, total. E às vezes eu me pego pensando sobre isso também. Se numa sociedade que dividiu entre homens e mulheres e que colocou a dança num lugar mais feminino, e que também existe um patriarcado que coloca nós, mulheres, enquanto subjugadas por esse homem, né? Todas as profissões mais femininas, elas acabam sendo rebaixadas nessa questão do ponto de vista financeiro, né? Então, as babás, né? Uhum. Enfim, as mães também que têm todo esse trabalho, né? Que também é um trabalho de cuidado com as suas crianças, né? Que não são, claro que as crianças são de vocês, mas ao mesmo tempo são crianças da humanidade, né? Assim, enquanto povo, Sim. né? E ao mesmo Uhum. tempo se perdeu, né? Se perdeu toda a rede de apoio às mães, né? E aí muitas mães são solos, né? E aí enfim, todas essas questões, né, gente, que vocês sabem melhores do que eu, vocês são mães, né? Mas assim, enfim, né? Exato. Não, mas muito legal você trazer, Bru, essa diferenciação, né, entre a biologização, né, das questões de gênero e uma ideia mais fluida em relação a isso, que eu também tenho estudado bem, né, também sou bem iniciante nesses assuntos decoloniais, mas me parece que é uma invenção desse mercantilismo, desse capitalismo que levou à expansão marítima, uma visão de mundo que cristaliza, né, a aparência do corpo numa forma de ser ou de estar. Sim. E é super interessante essa palavra que você usou também, cristalização, né? Porque tem uma coisa também que ela vai falar, que é justamente isso, que tem outras sociedades, enfim, em que essa ideia de gênero, ela já era muito fluida, né? Então era isso, você poderia estar homem, você poderia estar mulher, né? Nem existia, na verdade, esse conceito, assim, né? De homem e de mulher, né? Mas, enfim, era isso, assim, você poderia estar, era um estado, né? Como as nossas emoções, né? Eu estou triste, era um estado, era um... Que maravilhoso. Né? Ressoou aqui. Essa coisa do. Fiquei pensando aqui, né, na coisa da maternidade. Normalmente tem muito também esse. Que tem a ver com essa cristalização, né? Os papéis, né, atribuídos e como se já tivesse dado, né? Quem faz o quê, né? O homem que é parceiro, ele ajuda, né? Nossa, como ele participa, né? E a mulher tem essa obrigação, né? Do desempenho, da excelência do desempenho nas 24 horas de cuidado, né, com esse ser. Então, tá tudo muito encrostado, né? Muito difícil de. Mas eu Uhum. acho que acho que a gente está trabalhando, assim, acho que essas novas gerações elas já estão vindo com outro chip assim em relação a isso. Tudo que a gente está tendo que estudar agora, né? Eu acho que essa nova Uhum. geração, eu, assim espero que eles já tenham outra noção, né? Em relação a esses aspectos de gênero e o que é o que cada um deve fazer, né? Não deve estar fixado, né? Se for pensar em corpo, né? Por exemplo, se for trazer para os sistemas, né? Trazer para o corpo a função, exigir com que o músculo tenha um papel de se sustentar, enquanto que você não está fazendo também ajudando ao músculo a desempenhar o papel dele, assim, né? Trazendo essa esfera social, né?
tem um desequilíbrio estrutural, se for levar, né, para se relacionar com o corpo, aí eu acho que faz, né, esse aprendizado que eu acho que a dança e que essas incríveis mulheres que criaram todas essas técnicas podem contribuir muito com a sociedade, né? Um todo, assim, se todo mundo tivesse acesso e oportunidade de vivenciar, né? Sensivelmente essas práticas. Reeducação, né? São trabalhos de reeducação. Uhum. Isso. Total, né? Tem a ver muito também com, sim, reeducação, algumas pessoas têm chamado também de uma alfabetização corporal, né? E é uma coisa que a gente não tem mesmo, né? E aí, de novo, né, a gente retoma para coisas muito antigas, né? Que é essa separação entre corpo e mente, né? E aí é muito louco. E aí também isso está conectado à ideia de raça também, né? Eu estava lendo ali, né, o Franz Fanon, e aí ele vai falar que ao negro coube esse lugar do corpo, né? E ao branco o lugar da mente. E aí o quanto a maioria dos conhecimentos que são tidos como mais mentais, né? Porque para mim todo conhecimento ele se estrutura a partir do corpo, a partir da carne, né, da materialidade. Eles também estão numa hierarquia, né, desses saberes, né? E aí a dança, ela também fica lá no chão, assim, né, nesse sentido das hierarquias, né? Porque é isso, né? Um saber que é do corpo, né? E aí nem é reconhecido enquanto saber, né? Também. Isso é muito doido de pensar, né? Exato. Sim. Tem nessa conexão que você está trazendo, né, com essa ideia da racialidade, essas esferas de saberes corporais vão sendo monetizadas, né, e se tornam produtos e são assujeitadas, vão perdendo essa dimensão humana, enquanto que os conhecimentos de uma ordem mais racional, mais mental, acabam ganhando uma dimensão de valor. É diferente você ser monetizado e você ser valorizado. E aí o que é valorizado ganha uma expressão econômica de um protagonismo, né? E até hoje a gente tá com essas estruturas, né? Influenciando a maneira como a gente se comporta. Sim. Sim, e aí, de novo, a gente volta para aquela questão que isso tem tudo a ver com dança, né? Com o corpo, com essas abordagens somáticas, assim, né? Ao mesmo tempo em que elas são formações extremamente caras e até, eu diria, muito pouco acessíveis, né? Eu acho que agora elas estão buscando se tornar um pouco mais acessíveis via bolsas afirmativas e questões assim, né? Mas Só da gente ser sul-americano já ficou caro, né? Exatamente. Exatamente. Enfim, mas mas sim, de alguma forma, tanto que é isso, né? Bom, se você fala abordagem somática, são raras as pessoas que conhecem, né? Esses termos, né? Até alguns, né? Tipo yoga e pilates ainda conseguiram, né? Fazer um caminho diferente. Mas se você falar Alexander, Klein, BMM, BMC, né, assim, é um ponto de interrogação, assim, né, tipo, oi, né, assim, eutonia, né, enfim. E tem uma lógica também, né, por mais que tenha acesso até a lógica de receber a prática, né, pode ter acesso, mas não ter preconceito, não cair no estereótipo, não ter barreiras né, de fruição do trabalho, né? Ou isso que talvez eu e a Paula, a gente estava começando a nossa introdução sobre isso, como é difícil mudar a perspectiva mesmo, né? Colocar o feminino como a perspectiva né? A perspectiva feminina mesmo, como líder de uma abordagem. Como é difícil você tirar esse véu, talvez binário, talvez masculino, talvez central, né? Enfim. Super consegui te acompanhar, Ju, e
Gente, vocês me cortem, pelo amor de Deus, que eu sou uma matraca. Eu falo muito, sou geminiana, né? Enfim, eu falo muito. Mas eu só queria falar mais 2 coisinhas sobre isso. Sim, Gil, com certeza. E eu vou até compartilhar uma coisa com vocês, né? Que é, uma delas é, eu percebo que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de assumir um pouco esses lugares mais de liderança. E não enquanto professora, educadora, mas num outro lugar, assim, por exemplo, eu vou abrir o meu espaço, sabe, esse lugar um pouco mais... eu percebi isso esses dias, eu falei, nossa, eu fiquei até pensando, nossa, eu tenho que elaborar isso dentro de mim, eu preciso pesquisar mulheres brasileiras, enfim, que estão à frente dos seus negócios, que é para eu criar um outro imaginário de empresário, de empresária, de empreendedora, sabe? E outra coisa que eu queria compartilhar é, aqui em São Paulo, né, eu e uma amiga, a gente foi na passeata aqui por conta do caso do André Aranha, né, de estupro culposo. E aí estávamos nós na passeata, conversando e tal, e aí tinham muitas mulheres, obviamente, e alguns homens, né? E aí era muito doido, porque daí ela observou uma coisa que eu não tinha reparado, né? E aí ela falou assim, nossa, é muito louco. Era uma passeata feminista, né? E só que quando tinha uma voz masculina, as mulheres, nós, né, a gente ecoava muito mais. Porque ainda tem essa coisa dessa voz de liderança mais grave, sabe? Uma coisa, enfim. E quando eram as vozes femininas, ecoava menos, tinha menos reverberação. E aí foi louco de reparar isso, assim, que era isso, era uma passeata feminina e ainda assim rolava isso, sabe? Nossa, muito forte. As duas coisas que você trouxe, né? Tanto dos imaginários de liderança, quanto dessa percepção, né? Uma voz. E tá tão forte agora, né? Estou pensando a gente gravando aqui um podcast. Essa coisa do isolamento tem obrigado a gente a trabalhar muito através da nossa voz, né? Dando aula, por exemplo, online. A gente não pode mais tocar um aluno para corrigir. Então, eu acho que talvez seja um ótimo momento de trabalhar e se apropriar, né? Desse outro jeito de tocar, de orientar, de conectar, de estar junto, né? Acho que uma oportunidade da gente se apropriar dessa coisa louca da pandemia para usufruir da voz, né? Ganhar voz nesse momento. Eu acho que a gente falou muito de valor, né? Capital, produto, e é o reconhecimento, né? Que essa voz seja ouvida mesmo, né? Tenha ecoe mesmo, né? Seja reconhecida. Acho que a fala de vocês aí me permite, Paula, já fazer a ponte. Acho que eu me colocando nessa relação dessas referências que a Bruna trouxe, né? Me faz pensar sobre... A Bruna falou também das minhas aulas, né, na Casa Hoffman. Depois eu troquei com a Paula, foi um momento super crise, assim, porque depois eu fui me dar conta, eu até tentei. A primeira etapa, eu vi que eu não trouxe referências, além da Martha Graham, eu não trouxe outras referências femininas, e muito antiga, né? Depois eu tentei outras referências e não consegui, me dei conta que eu não conseguia me apropriar muito de referências femininas. Parecia ou um respeito muito grande ou um acesso pouco nebuloso para falar assim, não, eu estou trazendo aqui o Laban, que eu estudei e tenho uma certa propriedade. Estou trazendo William Forsythe, trazendo, né, essas referências, e por que não a Klein, por que não a Bézier, né, dos espirais? E aí eu não tinha propriedade. E daí isso me fez criar uma reflexão sobre essa diferença, né? Quando se estrutura uma técnica, na mesma época, na mesma geração, quando é um homem, aquilo cria um produto, é capitalizado, tudo isso que a gente falou. E quando é a mulher, aquilo fica mais no autoconhecimento, fica mais na educação, mais no âmbito efêmero, por mais transgressores que sejam as duas vias, né? Mas ele tem essa natureza distinta.
Isso me faz pensar, e daí fazendo o link do toque, né? Qual é o toque feminino que vocês estão trazendo no percurso de vocês, assim, né? Que toque é esse, que eu acho que a Bruna já anunciou aí, né? Eu tô pesquisando, tô querendo acessar mulheres referências que trabalham com dança. Então, se vocês já observam, assim, no percurso de vocês, no trabalho de vocês, esse toque de vocês, assim, feminino de vocês. É... O que eu sinto, assim, né? Eu sinto que total, Ju, assim, essa coisa de buscar referências e até, no meu caso, eu venho pensando também como buscar referências cada vez mais sul-americanas, brasileiras também, e saber que a gente desenvolve conhecimento com tanta qualidade quanto qualquer outro país ou hemisfério, enfim, né? E também tentando olhar um pouco para a África também, né, para esse continente, né, também foi vários países foram colonizados, então também de ter um pouco essa irmandade, né, do tipo, como que nós, países colonizados, conseguimos, né, construir o nosso saber, né, e realmente valorizar e reconhecer isso, assim, né? Então, tem sido um exercício, assim, para mim. Eu tô nele, assim. Provavelmente vou ficar nele, talvez até o resto da vida, não sei dizer, mas é um exercício a longo prazo, assim, eu acho, né? E acho que é isso, assim, e é isso, e tentando ampliar esse ponto de vida, assim, né? Esses pontos de vida e de conexão e também e acho que fazer redes também com a gente, assim, sabe, que nem vocês estão fazendo agora, assim, de conversar também com esses artistas jovens também, essa galera que também é da nossa geração, assim, também, né, porque eu acho que isso também é uma coisa bem interessante, assim, até isso que vocês estão fazendo, né? Porque também a gente tem as nossas grandes referências brasileiras também, né? Lia Rodrigues, Eva Schultz, enfim, quem a gente quiser colocar, né? Sim. Mas também tem essas emergências desses novos artistas, novas artistas, né? E aí, como é que a gente olha para isso também, assim? Então, eu acho que é isso, sim, acho que é uma busca, eu tô nela e tô tentando fazer esse exercício, mas não é simples, e é como você falou, Gil, eu também não me sinto apropriada, e aí entrando nesse lugar de sul-americana brasileira, menos ainda, sabe, porque às vezes me parece que eu fico tipo, nossa, mas parece que eu não tenho nenhuma técnica, mesmo Laban, sabe, que eu estudei na faculdade, parece que eu nunca me sinto apropriada, sabe, para falar. É do tipo, não, mas Exato. eu não fiz o Instituto Laban lá da Inglaterra, sabe? Então, parece que os conhecimentos que me chegam, eles são sempre fragmentados, eu não tenho acesso ao todo, eu não fiz a escola Laban, eu não fiz a escola Martha Graham, a escola Trisha Brown, sabe assim? Tipo, tem sempre um lugar meio... É isso, perfeito, secundário, é isso, né? Então, é uma busca, assim, sabe? Meio interna, assim, meio... É um exercício de descolonização interna comigo mesma também, assim, sabe? Total. É um risco e como é que a gente se apropria mesmo. Nossa, acho que a gente tem muita empatia por tudo que você fala. Eu acho que a gente tem aí, dentre todas essas escolas que foram escolas mix da nossa vida, da nossa formação em dança, a gente partilhou de algumas, né? A gente dançou juntas, a gente fez a mesma graduação em dança, a Ju também, né? E eu sempre tive muito esse sentimento. Olha, eu admiro muito o curso de dança da FAP. Eu viajei muito depois que eu fiz essa formação. Eu fui fazer o mestrado na Bahia, eu fiz o doutorado na USP e eu só passei a admirar mais lá, sabe? Eu acho que
eu tinha, quando eu era aluna, eu tinha meio que esse sonho de estar numa universidade que tivesse um campus grande, que eu fosse no bandejão, que eu tivesse, sabe, encontrasse pessoas de todos os cursos. E nesse sentido foi um pouco frustrante quando eu era aluna do curso de dança. E depois que eu saí e que eu fui ficando mais velha, eu só passei a admirar mais, porque eu, eu acho que tem uma dimensão afetiva muito interessante, assim, e que gera uma certa um cuidado, uma profundidade com o trabalho de cada pessoa que está ali fazendo um TCC ou enfim escrevendo uma coisa. Eu cheguei até a ser parecerista um tempo na USP, quando eu trabalhava lá no SPA, nos seminários com os colegas. E eu ficava super feliz quando eu lia texto de aluno da FAP, da graduação, que eu falava, puxa, gente, muito mais organizado do que às vezes vinha coisa de mestrado, doutorado, enfim, de diversos lugares, né? Mas, não sei, tinha esse cuidado, assim. Mas eu tinha esse sentimento aí que a Bruna descreveu muito bem de parecer que nunca a gente conseguia se apropriar de uma coisa por inteiro, ou essa necessidade da fonte original, sabe? E talvez até por isso eu tenha ido parar lá com a Susan e estou estudando direto com ela. Posso tirar minhas dúvidas com ela, né? Posso conversar com ela. Que é muito interessante também, né? Porque eu acho que quando os trabalhos migram, mesmo o yoga que a gente vê aqui, né? Ele é muito ocidentalizado. Né, as traduções das coisas, né? Quando as coisas viajam, elas vão se transformando em outras coisas mesmo, né? E mesmo, sei lá, eu estudando com ela, né? Como eu vou dar aula, sou eu dando aula dessa técnica, não é ela. Mas fiquei pensando nisso, nessa salada que é a nossa formação em dança. O quanto isso é rico e o quanto isso pode gerar confusão também. Porque hoje, estudando direto com a Susan, eu vejo quanta coisa eu trabalhei nas aulas de consciência corporal na FAP, com Cunifas, com vários professores, e que às vezes eu não sabia que era um exercício da Bartenef. Mas, enfim, eu aprendi aquilo de algum jeito. Mas o que me pega hoje, assim, você perguntando, né, de qual que é esse toque que a gente se vê construindo, eu fico pensando muito sobre o que me gera segurança para eu poder afirmar um trabalho que eu acredito. Eu acho que nesse momento isso é o mais forte para mim. Primeiro, acreditar, né, naquele trabalho, que eu acho que é a chave, assim, né? Seja uma criação que a gente vai desenvolver ou uma técnica que a gente vai dar aula, acho que não faz sentido se eu não acredito nesse trabalho. Mas acreditar nesse trabalho, confiar nele para eu poder trabalhar com afirmação e poder desfrutar das descobertas que isso vão gerar, né? Descoberta de direções, de caminhos, sejam direções no meu corpo, do meu corpo no espaço, ou direções que o corpo toma para entrar em composição com outros corpos, e por corpos vamos entender todas as coisas. Seja isso, né, um encontro como o de hoje, que é uma composição. Eu acho que é isso, assim, que eu venho refletindo muito, confiar nesses processos para eles chegarem também confiantes no outro quando eu for dar uma aula, ou é isso, um corpo que está... Ouvindo vocês e até retomando um pouquinho a fala da Ju, né? Também eu sou professora de História da Dança e às vezes eu fico meio conectada com o século XVI, XVII, XVIII, umas coisas antigas. Mas eu penso que não é novo, assim, essa sensação de uma referência que não é hegemônica não ser valorizada, né?
sei lá, me veio muito na cabeça a história do Noverre e da Marie Salé, que a Marie Salé já era uma bailarina que usava pantomima em cena, e ela não tinha método, era o jeito dela fazer. E aí o Noverre admirava tanto ela que ele se inspira nela e em outros estudos sobre pantomima, né, para estruturar o que ficou na história como balé de ação. E ele leva todo o crédito, e ele tem os escritos, e a gente tem o Dia Mundial da Dança como a data do nascimento do Noverre, né? E ninguém fala da Marie Salé. Então isso é uma coisa assim que me pega muito. E ouvindo a Carol falar sobre a confusão, né, da gente às vezes ter um jeito de fazer que é mais saladão mesmo, eu fico pensando na importância da gente ir afirmando, sabe? Mesmo que seja um saladão, mas aonde a gente está, como a Bruna também fala dessas parcerias, né? Quem são nossas parceiras, e falando mais uma da outra mesmo, né? E colocando esses nomes na roda para que possam ter mais nomes, que a gente não fique só falando de 5 ou 10, mas que possa falar de 300, né? Quem sabe? Nossa, Paula, total. E essa aula aqui agora eu adorei. Muito obrigada por essa informação, por essa aula. Achei maravilhosa. Quantas dessas pequenas histórias não estão enterradas por aí? A gente nem sabe, né? Nossa, muito. Eu lembrei que a Bruna estava falando também desse conhecimento da mente, né? Que quando ela falou mais cedo que está muito relacionado ao homem branco e essa expressão do corpo mais relacionada ao corpo negro, né? Não sei se foi exatamente assim, Bruna, você me corrige. Não, Mas eu fiquei. sim. Pode falar. Não, é isso mesmo, Cacá. É isso. Eu fiquei pensando que esses homens da história da dança, eles fizeram isso, né? Eles geraram esse conhecimento para a mente da mente, né? A Susan fala muito de uma coisa que vem do Zero Balancing, que é um trabalho de terapia corporal, que ela também é terapeuta, que fala que a gente tem a mente, o corpo e o espírito, né? E a mente tem a mente da mente, o corpo da mente, o espírito da mente. O corpo tem a mente do corpo do corpo, o espírito do corpo. E o espírito também tem a mente do espírito, o corpo do espírito e o espírito do espírito. E aí quando a gente volta lá para a primeira coluna do Ai, que lindo. corpo, mente e espírito. E daí a gente continua aprofundando esse diagrama, né? Porque, por exemplo, a mente do corpo também tem um corpo, uma mente e um espírito. O corpo do corpo também tem um corpo, uma mente e um espírito. Então é infinito, né? E é lindo, é muito Que lindo lindo. isso. E ela fala que nem quando a gente dá uma aula teórica, quando a gente assiste uma palestra, né? A gente tem esse afeto e gerar afecções que são da mente, né? Então a gente tá na cabeça, né? No pensamento, assim. E que a ideia do trabalho de Klein é a gente acionar a mente do corpo. E aí ela vai mais além, falando que o que ela acha que é uma arte é quando a gente aciona o espírito da mente do corpo. Eu acho muito lindo isso. E eu fico pensando que esses homens todos da história, eles souberam talvez estruturar esses pensamentos e ter uma relação mais íntima com a mente da mente, né? E aí isso gera material, né? Gera material para a história, e aí eles ficam para a história, gera registro, e dados, informação que a gente pode continuar trabalhando, né? E fiquei pensando nisso, assim, que é muito mais difícil no sentido de gerar continuidade esse trabalho da mente do corpo, né? Nossa, ontem fez todo. Vai ser difícil não compartilhar, que ontem teve um seminário, né, internacional na Unespar, pelo SED dos Direitos Humanos, e foi a Eliane Potiguara, e ela falou exatamente sobre isso, assim, ela falou que a arte e o corpo, né, a dança, quando você
toca qualquer coisa, né, querendo criar, ou dança, ou faz alguma arte, você cura, né, você acessa ou você se relaciona com o teu espírito. Então essa cadeia assim, é infinita, né, e ela, como essa ancestralidade indígena e com essa referência, é lindíssimo ouvir ela falar assim. As palavras organizam como uma paisagem, assim, né? Eu tenho sentido assim. E faz muito sentido quando a gente... essas referências, né, se cruzam com nossos ancestrais, com essas... Nossa, eu fiquei inspiradíssima com essa conversa. Vontade de encontrar todo mundo e tocar. Foi exatamente o que eu pensei também, Paula. E é interessante de ver isso também, assim, né? O quanto as relações e tudo vai se transformando, né? Eu fico pensando, nossa, desculpa, agora eu vou dar uma viajada um pouco, um parênteses, gente, quem estiver ouvindo aqui, vocês me desculpem. Não, que é isso, né? Tipo, que eu conhecia a Ju, né, lá na FAP e tal, né? A Cacá também, né? Tessera, enfim, na FAP, também na Faculdade de Artes do Paraná. E aí a gente se reencontrar 10 anos depois, desculpa, eu chutei um número, eu nem sei se faz 10 anos, nem sei se é tudo isso, mas enfim, é muito diferente, né? Porque nós somos outras pessoas, né? É muito curioso, né? Olhar para isso agora, assim, né? Enfim, só fiquei pensando sobre isso também, sobre os tempos, as transformações e onde cada uma tá, e enfim, e esses reencontros, né, que aí a Paula falou, né, de se encontrar, né, assim. E é exatamente isso é uma viajada intuitiva e feminina, é exatamente esse espaço que a gente quer aqui no Ladeira Abaixo, porque se não for assim, não é ladeira, entendeu? Não tá ladeira abaixo, tá só no escalando. A gente se conheceu no Guaíra, Bruna. Gente, no Guaíra, não, agora então é tipo maravilhoso, gente. Mais ainda. Vidas passadas. Nossa, vidas passadas total, né? Bem, acho que em algum momento a gente tem que desligar, a gente tem que concluir isso aqui, porque na realidade a gente tem que dar um contorno. A ladeira, ela continua de outro jeito. E eu queria que vocês, de repente, né, deixem o contato, querem falar alguma coisa para as pessoas... O que vocês estão fazendo, né? Vocês, se alguém quiser acompanhar, seguir. E aí eu tenho o meu Instagram, que é @BrunaEspolador, eu tenho um canal no YouTube também, página no Facebook, enfim. Tem sido espaços em que eu tenho gostado de compartilhar algumas reflexões, às vezes algumas aulas, enfim, eu acho que eu ainda estou descobrindo esse caminho de como fazer isso no online, via essas redes, assim, mas é uma coisa que tem me interessado até nesse sentido de como construir pontes para que mais pessoas, para talvez além das pessoas que façam dança, possam ter acesso a esses saberes, enfim. Eu sou professora de yoga também, né? Então, mas bem iniciante ainda, não que na dança não seja, mas mais na yoga mais ainda. Então, tenho um cuidado aí um pouco maior com esse saber aí. E é isso. Daí é isso, gente. Aí, atualmente, eu tô muito mais professora de dança e de yoga, dou aula aqui em São Paulo, se alguém tiver interesse em fazer. E é isso, gente. Eu pretendo dançar mais, mas isso é um... isso é um rezo que eu tô fazendo aqui. Eu tô jogando no mundo para vocês, porque quem quiser me chamar para dançar, tamo aí. Porque eu tô precisando, gente, dançar muito mais, pelo amor de Deus, estar em cena e praticar isso, assim, porque eu quero muito, mas tá difícil. Enfim, é isso. Também uso o Instagram, acho que, né, a rede universal atualmente, e Kakanadai, em @, tudo junto, Nadai com I,
E lá tem o link para o meu site. Meu site é cargocollective.com. O collective é com 2 L's. Então é cargocollective.com/kakanadai. No site eu explico um pouquinho sobre os trabalhos, um pouquinho sobre Klein Technique. Eu também tenho a minha formação na coordenação motora. A Ju falou antes sobre a Bézier, né, das espirais. Eu tenho formação no método da Bézier. E eu sou terapeuta corporal. Minha formação é em yoga massagem ayurvédica, mas eu não estou atendendo, não tenho coragem de atender com terapia nesse momento. Estou com muita saudade de tocar e ser tocada, mas acho que não é a hora ainda, pelo menos para mim. Eu também moro em São Paulo, mas estou desde março no interior, em Itatiba. Eu vim com a minha família, com meu marido e minha filha para o interior para a gente poder ficar perto dos meus pais e a Flora poder estar em contato, né? Pelo menos com esse microcosmo, não ficar só papai e mamãe. A gente veio para cá achando que ia ficar 2 semanas, estamos o ano todo aqui. Nossa. Então, Sei como é, também sei estou como é. entendendo como que é atuar daqui. Para o ano que vem eu vou abrir prática de aulas online, então acho que é isso por enquanto. O passo que eu consigo dar é esse. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu agradeço demais. Que bom que vocês aceitaram, que bom que a gente teve essa conversa. Sabe, parece que, nossa, a ladeira baixou Estamos no demais. chão, Assim. chegamos Tô bem grounding. feliz, bem realizada. Estamos no chão, chegamos um buraco. Não sei para onde que foi, né? A terra do buraco que cava, não sei para onde que vai. Tem que espalhar, tem que dar. Mas, assim, é isso para mim, esse movimento, né, de contato, de não inibir esse lugar de fala, de troca, de diálogo. Somos uma geração super responsável aí, né, pelas próximas que estão vindo. Oxalá. Muito obrigada. Nossa, eu estou muito grata pelo convite. Foi um prazer, assim, poder conversar e a gente se sentir próximo de algum jeito, né? Acho que essa é a grande questão ultimamente, esses distanciamentos. Então, queria agradecer muito por vocês estarem pensando modos de nos aproximar. Acho que é isso. E a gente poder falar sobre dança e gerar conteúdo, né, em dança. Eu acho que vocês estão guerreiras nessa tarefa e eu queria parabenizar e agradecer. E ainda mais por ter me convidado para fazer parte dessa ladeira. Juntas, vamos lá. Então, nossa, muito feliz, realizadíssima com a conversa, que bom, gratidão e que a gente continue, sim, que abra muitos caminhos para a gente caminhar aí nesse horizonte. Muito obrigada, mulheres, por essa oportunidade, esse espaço. E que venham outras coisas, mais pessoas, muitas parcerias e que esses podcasts e essas coisas, esses materiais que a gente vai produzindo no mundo possam ir também cada vez mais germinando, cultivando e fazendo brotar espaços de cultivo do corpo, da dança, desse pensamento, né? Que mais pessoas possam ter acesso mesmo a eles, né? E desejo de estar junto com a gente, construindo esse mundo, assim. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.